Bem, guia prática 4. O ponto 1 é só informação sobre o sistema de cores. Portanto, aqui no ponto 1 não há nada para resolverem. Portanto, isto já vimos aqui, esta informação sobre o sistema de cores. Já utilizámos aqui a classe Color para criar cores. Já utilizámos a classe Random Generator para obter uma cor aleatória e números aleatórios. Esta classe vamos utilizar agora na parte prática. HSV. Só a partir do ponto 2, então, é que é para começarem a resolver aqui a partir deste ponto 2. O que é que ele pede inicialmente para utilizarem o código que foi dado no guia prático 3? Para utilizarem a resolução que já foi dada. Alterarem o método run, portanto isto mais ou menos já foi alterado, portanto eu alterei isto de forma diferente, portanto aqui a ideia era o método run ficar com isto, ficar com estas 3 linhas, e depois enviar este objeto, o objeto MyTurtle, para o método GP3. Portanto, e depois o método funciona a partir daí. Temos coisa parecida e não igual ao que temos aqui. A seguir as questões. Criar este método, desenhar Draw Random Squared Colors, portanto desenhar um conjunto de n quadrados em posições aleatórias, com tamanho aleatório entre 15 e 25.5 e com cores aleatórias. E o método a receber estes parâmetros, que é o número de quadrados, tamanho mínimo e tamanho máximo. Portanto, o método que recebe estes 3 parâmetros e depois vai desenhar n quadrados, que é este número de quadrados. O método escolhe as posições aleatórias, onde vai desenhar os quadrados, e o tamanho é entre este tamanho mínimo e máximo, o tamanho aleatório entre mínimo e máximo, e com as cores aleatórias. A questão 2 é a mesma coisa, só que utilizando o azul. Portanto, os tons de azul nas cores. E depois aqui os valores dos quadradinhos são os quadrados mais pequenos. Portanto, isto utilizando a classe RGB, a classe Color com a componente RGB das cores. Portanto, isto foi exatamente o que fizemos aqui assim, com a linha com determinada espessura. Terceiro ponto, criar um método igual, mas agora onde as cores vão ser em tons de vermelho, mas aqui vamos utilizar a classe HSV para obter estas cores. Portanto, isto mais ou menos já foi feito. Agora este depois já é novo. Além disso, portanto, temos aqui outros problemas. Portanto, desenhar um paralelograma, desenhar um retângulo, desenhar um rombo. E as figuras são estas. Portanto, um paralelograma. Portanto, os lados são iguais 2 a 2. O retângulo também são iguais 2 a 2. Aqui temos ângulos retos e aqui não. E um rombo é esta figura. Portanto, tem 2 ângulos iguais. Estes ângulos são iguais. Estes ângulos são iguais. E os lados aqui também são iguais. Ok, temos isto. Além disso, no ponto 4, eu dou aqui a solução para desenhar um círculo. Dou aqui a solução para desenhar um círculo. Nós mais ou menos já vimos esta lógica, que é inicialmente criar variáveis para guardar a posição onde está a tartaruga. Estamos aqui a fazer com esta variável x-center, y-center. Depois, levantar a caneta. Mover a tartaruga para o raio. Portanto, eu vou aqui limpar isto, vou aqui explicar. Portanto, inicialmente temos a tartaruga aqui. Mas eu quero colocar aqui a posição. Temos a tartaruga aqui, inicialmente. E eu quero fazer uma circunferência aqui com um determinado raio. Portanto, para isso o que é que se faz? A primeira coisa a fazer é guardar esta posição. Depois de guardar esta posição, levanta-se a caneta e move a tartaruga para aqui, para esta posição. Nesta posição agora começa-se aqui a desenhar e a rodar, ou para um lado ou para o outro. Ele até vai rodar aqui para este lado, aqui para baixo. Vai andar aqui a desenhar. Portanto, isso será o ângulo 0, 1, 2, 3, 45 e vai andar aqui à volta para desenhar isto. Portanto, esta é a lógica que está a ser utilizada.
Portanto, inicialmente levanta-se a caneta, coloca-se a tartaruga aqui nesta posição. Depois de colocar a tartaruga naquela posição, baixa-se a caneta e agora vamos começar a desenhar. Para começar a desenhar é necessário, por exemplo, quando estamos aqui, o próximo ponto, imagina que o próximo ponto é este. Portanto, eu vou fazer uma linha daqui a aqui. O tamanho desta linha depende do raio. Portanto, se eu fizer uma circunferência grande, portanto, se o primeiro ponto for este e o segundo se for grau 1, se calhar esta distância é muito superior a esta. Se for uma circunferência pequenininha, portanto, o próximo ponto será o grau 1 já será para aí aqui, o tamanho já é muito pequeno. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular este ponto. O ponto quando o grau é 1. E depois vou fazer. Eu sei este ponto, sei este. Eu vou pedir à tartaruga para mover deste ponto para este. Portanto, calcular o próximo ponto. O que muda aqui é o ângulo. Portanto, inicialmente o ângulo é 0. Isto vai ser o ponto inicial. Depois o ângulo. Portanto, isto vai avançar de 5 em 5. Em vez de estar avançado de 1 em 1, vai estar avançado de 5 em 5. Eu também escolhi avançar de 1 em 1. Ficava mais certinho. Só que assim é mais rápido a fazer, a desenhar. Ficava de 5 em 5. Portanto, calculo o próximo ponto. Calculo o ponto atual onde está a tartaruga. Porque, inicialmente, eu sei que a tartaruga está aqui, mas depois de fazer o primeiro risco já fica aqui. E depois eu estou já a fazer o cálculo do próximo ponto. Portanto, depois vou criar a diferença entre onde ela está e o próximo ponto. Portanto, vou perguntar à tartaruga onde é que ela está. E agora eu vou pedir para mover a diferença entre as coordenadas x e a diferença entre as coordenadas y. Este move anda para cima ou para baixo, portanto, se os valores forem positivos no x anda para a direita, se for negativo anda para a esquerda. No y, se for positivo anda para baixo, se for negativo anda para cima. Portanto, isto é a diferença entre o x e o y do ponto anterior e do ponto seguinte. E quando a tartaruga move para o próximo ponto, então ela, como a caneta está em baixo, ela desenha. E isto vai fazer então um círculo. Assim, isto pode ser feito assim, como pode ser feito com o método forward e assim. Se calhar esse método forward depois eu peço isso num trabalho prático. Portanto, isso pode ser feito de muitas outras formas diferentes. Se calhar num trabalho prático eu peço uma coisa destas. Só para desenhar um círculo, mas com um método diferente. Portanto, isto pode ser calculado de muitas formas diferentes. Se for com um círculo, se for com o método forward, o que acontece? Se for com o método forward, eu vou dar um bocadinho para trás, aqui nisto. Portanto, inicialmente a tartaruga está aqui, coloca-se a tartaruga aqui. Depois, o que acontece é que a tartaruga, se eu disser a forward um pouquinho, se eu disser para a tartaruga andar um pouquinho, eu tenho que colocar a tartaruga perpendicular onde é que ela está. Se sempre onde vai desenhar. Ela vai andar um pouco aqui perpendicular onde vai desenhar. Portanto, eu aqui podia rodar a tartaruga 90 graus, portanto ela ficava virada assim para cima e dizia, agora anda um pouquinho. E ela fazia isto. E agora dizia, agora roda mais um pouquinho. Ela ia rodar para esta direção. Então a seguir chegava aqui e fazia isto. E depois daqui roda mais um bocado e faz isto. Portanto, ela vai fazer linhas retas no ângulo em que tiver. Se as linhas retas forem pequenas, isto dá o círculo. E nota-se mal que são linhas retas. E isto pode fazer com o método forward, sempre. É só rodar para o sítio certo, forward, forward, forward. O que é necessário fazer é fazer este cálculo, que é, nós temos o ponto seguinte, temos o ponto anterior. E queremos saber qual é essa distância. Como é que se calcula aquela distância? É teorema de Pitágoras. Temos aqui um ângulo reto. Teorema de Pitágoras, a gente sabe qual é a distância, sabe qual é o forward para a frente. Portanto, é ir rodando sempre a tartaruga e fazendo um forward para a frente. Portanto, isso poderá ser um dos problemas que pode aparecer agora no guia prático, é fazer isto, mas com forward. Em vez de ser um move, fazer com forward. Ora bem, aqui o que é que pede? Portanto, inicialmente adicionar este código. A primeira questão que se coloca aqui é, afinal, onde é que está este método move? Este método move existe em que classe?
Sim. Portanto, este método aqui assim, este método vai ser colocado na classe MyTurtle. Certo? Portanto, este é para ser colocado na classe MyTurtle. Agora temos aqui um super. Super ponto. Portanto, quer dizer que o método move está na superclasse. Mas pode estar na superclasse, que é a classe GTurtle, ou pode estar numa das classes para trás. É porque a classe GTurtle herda de GObject e GObject herda de Object. Isso que é o que temos aqui na documentação. Vamos aqui à documentação. Graphics, GTurtle. Temos aqui assim. Portanto, o método move pode estar na classe GTurtle, ou pode estar na classe Object, ou na classe Object. Então, depois vocês procuram e descobrem onde é que está o método move. Ok, avançar. Segunda questão. Mas depois, independentemente da classe onde ele está, desde que seja uma classe assim. Acima foi sempre super, sim. Sim, sempre super, sim. Não, mas é assim. Esta questão é só para obrigar-vos a ir à documentação à procura dos métodos, porque há muitos métodos que existem que não aparecem logo na documentação para estar para trás. Portanto, aqui obriga a vocês têm que ir à procura dos métodos e ver, afinal, os métodos todos que existem que podem chamar com a tartaruga. A seguir, pede para desenhar a circunferência, mas com as cores do arco-íris. Portanto, quer desenhar a circunferência com as cores do arco-íris. Portanto, vão ter que utilizar a classe HSV fornecida. Questão 3, desenhar uma estrela pentagonal, que é esta brincadeira. Portanto, aqui tem que descobrir qual é o ângulo entre duas retas. Portanto, aqui desenha a primeira linha e depois, ao desenhar a segunda, tem que descobrir qual é este ângulo aqui. Tem que descobrir qual é este ângulo. Assim, eu posso dizer isto é 36 graus. Só que eu tenho que rodar isto a alguns. Aqui, tenho que pensar aqui com 36. Portanto, o ângulo entre as duas retas é 36 graus. E agora tenho que ver quanto é que tenho que rodar. Ok, essa é a questão. A seguir, desenhar N estrelas seguidas, na qual o tamanho da estrela seguinte é menos 1/10 do tamanho da estrela anterior. Portanto, o tamanho vai diminuindo 1/10 de cada vez. Portanto, temos uma estrela tamanho 10, a outra já será tamanho 9, a outra tamanho 8, 7, 6, 5, por aí abaixo. Portanto, entre uma e outra desce sempre 1/10. 5 e 6 é para desenhar um paralelepípedo. A última questão é, reutilizando o método anterior, desenhar um quadrado. Portanto, isto é o guia. Eu vou aqui ajudar a fazer a questão 1 e a questão 3. Eu ajudo a fazer a 1 e a 3 para vocês façam o resto. Ok, então vamos lá ver. Vamos começar aqui pela questão 1. Questão 1, então eu vou copiar o nome do método e vamos para a classe MyTurtle. Classe MyTurtle, eu vou colocar isto aqui no fim. Ora, este método vai desenhar n quadrados em posições aleatórias, com cores aleatórias. O tamanho dos quadrados depende e varia. Vamos olhar para o enunciado. O enunciado diz que para já tem estes parâmetros: número de quadrados, tamanho mínimo, tamanho máximo. Portanto, o método tem que receber estes parâmetros. Então vamos aqui colocar número de quadrados, tamanho mínimo, tamanho máximo.
Portanto, o método recebe o número de quadrados, tamanho mínimo e tamanho máximo. Vamos continuar. Portanto, desenha n quadrados, portanto, isto, a pessoa já recebe o número de quadrados, em posições aleatórias. Portanto, vamos escolher uma posição aleatória. Double, posição x vai ser igual, e agora quero um número aleatório, double, posição y igual, e quero aqui um número aleatório. Como é que eu crio um número aleatório? Classe. Sim, portanto vou usar a classe Random Generator, aqui há um objeto da classe Random Generator e depois o next int. Que é o que tínhamos aqui assim. Posso copiar aqui. Neste caso é no next double. Neste caso é no next double porque são números reais. Entre quanto? Será mais ou menos o tamanho da janela? Entre o tamanho da janela. Por exemplo, vamos fazer entre 0 e super.getWidth. Entre 0 e isto. E vamos fazer igual para o y. Agora aqui não queremos a largura, mas queremos a altura. Aí. Temos a posição onde colocar a tartaruga. Sim, sim. Também podemos inicializar isso a zero, não podemos ir alterar o... Sim, tudo bem. Sim, a pessoa pode aqui inicialmente colocar isto a 0 e depois altera. Vou chegar aqui, inicia a variável a 0. Eu vou colocar aqui. Sim, só um minuto. Ctrl. Eu vou copiar isto tudo. Quando definimos variáveis para depois serem utilizadas mais tarde, só para inicializar a zero. Sim, podemos inicialmente iniciar a 0 as variáveis e depois, quando for necessário, só atribuir valores. Okay, também pode ficar assim. Depois quando usemos fora. Sim, tudo bem. Portanto, criar um objeto tempo Random Generator e a seguir podemos pedir ao objeto números aleatórios. Criar variáveis para guardar a posição x e guardar a posição y e obter posições aleatórias. Vamos olhar para o enunciado. Portanto, o tamanho é um número aleatório entre 15 e 25.5. Portanto, este 15 e 25.5 isto os parâmetros. Portanto, isto vai ser recebido pelos parâmetros. O 15 vai ser recebido aqui no mínimo size, o 25.5 vai ser recebido aqui. Portanto, queremos que o tamanho seja um número também aleatório. Então vamos criar aqui uma nova variável para o tamanho. E agora aqui fica o quê? No tamanho? O que é que falta aqui? Vai buscar esse get. Vou buscar aqui ao super. A classe herdada. Qual é o valor que eles têm? Não sei, vamos ver a seguir. Vamos ver a seguir qual é este valor. Bem, como é que eu calculo o tamanho? Então, também tem que ser um valor aleatório. Mínimo e máximo. Portanto, é entre o mínimo do tamanho e o máximo do tamanho. Mínimo, máximo do tamanho.
Portanto, tamanho, número aleatório entre o mínimo e o máximo. O que é que falta? Falta a cor. A cor também é uma cor aleatória. Então podemos fazer igual ao que tínhamos aqui. Color. Quando temos objetos, se a pessoa quiser iniciar nulo, quer dizer que não há nenhum objeto. Inicia Sim. com tipo a cor preta ou a cor branca. Ok, podia ser, sim, podia iniciar com um objeto, com uma cor, sim. A null quer dizer que é uma referência para falar nenhum. Portanto, isto é o endereço de memória onde está o objeto, portanto, null quer dizer que não há objeto nenhum. Então agora aqui podemos fazer color, toma o valor de quê? Rand.next color. Ok, e temos aqui os valores todos, as variáveis todas são necessárias. E agora falta o quê? Agora falta mover a tartaruga para esta posição aleatória e depois chamar o método de ação quadrado. Então, para efetuar a movimentação, vamos levantar a caneta e depois é que se move. Depois voltas a colocar a caneta em baixo. Como é que se faz um pen up? O que é que falta aqui antes do pen up? Super ponto. Levantar a caneta. É preciso fazer isso. É assim, é preciso porquê? Porque senão nós temos um quadradinho. Quando faz, agora vai para outra posição e ele faz a linha. Ele ao andar, se a caneta estiver em baixo, ele desenha. Não, pode não fazer isso. Se a gente fizermos um set location, Sim. ele passa logo automaticamente para o outro lado. Só, deixa lá ver, set location, set... Sim. Set location não desenha, professor. Sim, certo. Sim, não é necessário ter aqui a anotação. Então, de uma forma, certa posição, se desenhar a linha, ok. Portanto, tem que necessário aqui levantar a caneta. Caso não fizéssemos isso, é que convinha levantar. Não é? Sim. Então, podemos ter logo set location. Set location, Eu acho que isto faz isso. Pós X, pós Y. Agora podemos pôr a cor aleatória. A cor já está aqui, a cor aleatória. Já temos aqui a cor aleatória. Estou a dizer pôr portanto, pintar aqui o quadrado com o this.set color. Ora bem, como é que se desenha um quadrado? Draw, não é? Square, é esse o nome do método? Penso que é. Ctrl, ora aqui não está lá para cima. Desenhar um quadrado. Está aqui, Draw Square. Portanto, é chamar este método, enviar o tamanho e enviar a cor. Draw Square. Envia-se o tamanho, que é o size. Envia-se a cor, que é o color. Ok, o que é que falta antes aqui do pontinho? É o this, que é na própria classe. O método está na própria classe. E agora falta repetir essas ações N vezes. Aí para repetir essas ações N vezes é um ciclo aqui a repetir isto tudo. Portanto, for count inicia a 0, enquanto o contador é menor que o número de quadrados. Incrementar o contador. Abrir chaveta e fechar chaveta. Compilar. Ok, e temos aqui o método.
Experimentem a ver se funciona. Será que funciona? Será que não funciona? Ora bem, compilar para já, assim, aqui assim não é erro. Agora é ir à classe drawing e chamar o método. Sim. Portanto, agora podem ir à classe drawing, chamam o método e fazem o teste a ver se o método funciona ou não. Sim, aqui. Vai avaliar essa variável, depois como não vai ter variável, eu não vou ter essa variável na herança. Sim. Assim, aquela classe, portanto, tem um único método estático, é só chamar esse método. Portanto, é quando faz HSB ponto. Não, estou a assim. Como já explicar, portanto, tens que. Vamos mostrar aqui a janela principal. Aqui. Tens que colocar aqui as mãos. Portanto, tu baixas o ficheiro, vais editar, adicionar a classe com o ficheiro. Eu vou abrir a classe. Só chamar esse método. Sim. É assim, há duas possibilidades, que é, tu crias a classe ou a qualquer coisa, essa é uma solução. Outra solução é, vais à página e vais ao teu ficheiro, vais no texto e fazes, é de base from file, fazer o teu ficheiro aqui. Eu vou explicar essa parte. Mas a ver, vou explicar essa parte. Enfim. Ora, o que é que ele diz? Com a X já existe. As empresas têm que pegar tudo a outra, não pode estar a ficar outra vez a mesma variável com o mesmo número. Portanto, eu pode ter duas variáveis com o mesmo número, não é? Estava a pegar outra vez a variável. Deixa pegar uma bola aqui e pegar assim também. Agora está cá para pegar para aqui. Ora bem, eu vou então à classe drawing chamar este método. Eu vou copiar aqui o cabeçalho. Copiar o cabeçalho do método, classe drawing. Aqui na classe drawing eu vou colocar isto em comentário. Portanto, para já não quero isto. E vou colar aqui. Isto vai ser myTurtle ponto. myTurtle ponto. Agora preciso aqui destas variáveis. Eu vou copiar isto tudo aqui. Ctrl C, colo aqui as variáveis, Enter aqui, Enter aqui. Número de quadrados, eu vou escolher um valor aleatório, quero 20 quadrados. Tamanho mínimo, este estava no enunciado. Tamanho mínimo é 15, o máximo 25.5. Tamanho mínimo 15, tamanho máximo 25.5. Ponto e vírgula.
Podia passar isso diretamente no método, não é? Sim, podia passar no método aqui diretamente. Ora bem, a diferença é que eu, se eu olhar para esta linha, eu percebo que eu estou a chamar este método, estou a enviar o número de quadrados, tamanho mínimo, tamanho máximo. Se eu aqui colocasse os números, perdi a informação. Estava a perder a informação. Portanto, se em vez disto, eu efetuar isto. E agora aqui coloco 20. Aqui coloco 15. Aqui coloco 25. 25.5. Portanto, se eu tiver isto, eu tenho menos informação. Eu estou a perder a legibilidade. O código fica menos legível. É mais difícil de ler o código. Como está assim. Por isso, é preferível colocar os valores em variáveis e depois chamar. É preferível fazer isso tudo? É assim. Se eu quiser otimizar ao máximo, eu faço só numa linha e coloco as coisas todas. Se eu quiser otimizar ao máximo. Se eu quiser que o código seja fácil de ler, e em programação é preferível que o código seja fácil de ler. Como é que o professor prefere? Então eu prefiro assim em programação 1. Prefere assim? Assim em programação 1. Se for programação 2, EDA ou qualquer outra disciplina, se calhar eu quero mais otimizado. Mas em programação 1 eu prefiro isto assim. Portanto, ter os espacinhos todos. Portanto, eu prefiro ter código que seja fácil de ler. E assim eu olho para aqui e leio isto e é fácil de ler isto. É assim, é que você tem que pensar que o professor, quando vocês entregarem trabalho 1, o professor tem que ler o código de 60 alunos ou 70 alunos. Portanto, eu assim que eu olho para aqui, eu rapidamente passo os olhos e consigo ler as coisas todas. Se isto só tiver números, é muito mais difícil de ler. Ora bem, experimentar isto, compilar. Eu vou colocar isto a executar. Sim. Eu vou executar isto. Este papai vai fazer isto. Ora bem, há aqui um erro de propósito. Portanto, ele está a fazer isto porque eu coloquei ali um erro de propósito. Portanto, todos os quadradinhos estão a ser desenhados aqui alguns. Em valores negativos e assim, por isso não aparecem. Ora bem, porque é que este erro foi de propósito? Foi de propósito para uma coisa que é para eu mostrar agora o debugger. Agora vamos executar isso passo a passo a ver o que é que aconteceu. MyTurtle. Ora bem, como a posição x e y deu sempre ali à volta do zero, eu penso que o problema deve ser estes métodos. Eu penso que deve ser, pode não ser. Portanto, agora eu posso ir à documentação, ver o que é que são estes métodos e ver o que é que eles devolvem. Mas então eu vou fazer o seguinte, que é... Eu vou colocar estes valores em variáveis e a seguir discuto o programa passo a passo a ver quais são estes valores. Portanto, eu vou retirar isto e vou criar aqui variáveis. Double width igual... Portanto, a largura vai ser igual a isto. Ponto e vírgula. E agora vou colocar a largura aqui. Vai ser igual para o método seguinte. Portanto, eu acho que estes métodos estão a funcionar mal. É o que eu acho. Portanto, eu vou colocar isto em variáveis para a seguir ver isto a funcionar. Double height, a altura é igual a isto. E agora envio ali a altura. Ok, e agora quero executar isto passo a passo. Ou melhor, eu quero executar o programa todo e vou querer que quando o programa chegar a esta linha que para aqui. Portanto, para isso vamos compilar o programa. E vamos colocar um ponto de paragem onde a pessoa quiser. E depois o programa executa, quando chegar àquele ponto de paragem para.
Aí podemos ver as variáveis que temos, os valores, tudo, está passo a passo, ver tudo o que está a acontecer. Esse 8 e o 8 tem quanto valor? Não sei, portanto, agora eu vou executar isto passo a passo a ver o que é que acontece. Agora eu vou executar passo a passo a ver afinal qual é o valor que é devolvido por esta função. Esta e esta. Sim, para ver qual é o erro, para ver o que está a acontecer. Sim, é assim, não, depois a gente altera isto. Mas isto é só para ver qual é o erro. É assim, porque eu acho que o erro são estas funções. Estas funções estão a devolver valores, se calhar o zero. Se calhar já está a devolver o zero, não sei porquê, mas vamos já descobrir porquê. Portanto, eu queria que a largura fosse, por exemplo, 800 ou 1000 e não sei quantos, e cá para mim isto está de boa para zero. Ora, como é que se coloca o ponto de paragem? Colocar um ponto de paragem no código é o que a ideia deste exercício é a pessoa coloca, dá um clique aqui. Nesta barra, nesta coluna que tem aqui, se eu der cliques, ele coloca ali o sinal de stop. Estão a ver o sinal de stop? Aqui não coloca porque aqui não há código. Portanto, aqui junto à chaveta não há código. Portanto, eu posso colocar ali o sinal de stop e ele para aqui. É dar um clique aqui. Dá um clique em cima dele que ele te sai. Se não aparecer isso, vamos aqui Tools, Preferences. Podemos aqui selecionar para ele mostrar as linhas. Ele vai mostrar aqui as linhas, aqui o número das linhas para a gente saber qual é as linhas. E não há mais nada aqui. Se não aparecer, posso ser uma versão anterior. Então, selecionam a linha e vem aqui Tools, Set ou Clear Breakpoint. Portanto, se não aparecer, podem colocar o ponto de paragem aqui com esta opção. Options, Preference. Assim aqui é bom colocar o número de linhas. E acho que não há aqui mais nada para os pontos de paragem. Portanto, podem colocar o ponto de paragem ou retirar o ponto de paragem. Ok, portanto, este é o primeiro passo. O primeiro passo é colocar um ponto de paragem. Portanto, indicamos onde queremos que o programa pare. Segundo passo, vamos aqui à janela principal. Que é a janela principal. E vamos ao menu View e escolher a opção para mostrar o debugger. Menu View, Show Debugger. E aparece aqui esta janela. Ora bem, nesta janela temos aqui um botão para este termina, o Alt também acho que termina. O Step executa linha a linha. Portanto, se o método for chamar o método, ele chama o método uma vez. Portanto, executa mesmo linha a linha. O Step Into entra dentro dos métodos todos. Portanto, se a linha for chamar o método, então ele entra para dentro desse método. O Continue. Isto executa até ao próximo ponto de paragem. Ok, eu vou minimizar isto. E agora eu tenho ponto de paragem, agora vou executar isto. Executar. E ele chegou a esta linha e parou. Portanto, a janela está vazia, temos ali alguns a tartaruga. Temos a tartaruga, a janela está vazia e ele parou aqui. A linha amarela é a linha que vai ser executada. Portanto, ainda falta executar esta linha. É a linha que vai ser executada. Agora, janela do debug. Ora bem, neste momento, temos aqui as variáveis locais. O número de quadrados é 20, o tamanho mínimo é 15, o tamanho máximo é 25.5. Eu vou executar isto uma vez, executar esta linha, executar esta. Ele diz que temos aqui um objeto. A posição X vai ser 0, apareceu agora, depois de executar. À medida que for executando, vão aqui aparecendo as variáveis. E agora também aparece aqui a variável color a null. E entrar dentro do ciclo, ele vai criar mais uma variável, a variável count. Cria o count.
E agora eu vou chamar esse método. Continuar a executar. Ora bem, a largura deu menos 1. A largura deu menos 1. Executar. Continuar a executar. Ora bem, largura e a altura deu menos 1. Portanto, aqui está o problema, que eu quero a largura. Que existe para a janela e ele dá menos 1. É a mesma coisa para a largura que existe, a altura que existe para a janela. Portanto, estes dois métodos deram menos 1. Alguém sabe porquê? Sim, alguma coisa acontece para isso está menos 1. Alguma coisa se passa por detrás para está menos 1. Então, vamos ver outra coisa que é. Afinal, este método pertence a que classe? Essa que é a questão. Portanto, pertence à superclasse, que é... Nós estamos no MyTurtle, portanto, a superclasse é o XTurtle. Portanto, isto estamos a perguntar qual é a largura da tartaruga. Qual é a altura da tartaruga. Esse é o problema, é por isso que isto está menos 1. Porque isto não é a altura, nem a largura, que é a altura e a largura da janela, e não... É assim, isso a pessoa consegue na classe Drawing, porque a classe Drawing é a janela. Não, portanto, nós tínhamos que enviar esses valores da classe Drawing. Porque a classe Drawing, se vamos aqui à classe Drawing, a classe Drawing herda de Graphics Program. A classe Drawing herda de Graphics Program. E aqui o Graphics Program tem esses métodos e esta classe é que sabe qual é a largura da janela. Portanto, depois daqui é que tínhamos que ligar para o outro lado. Ok, para já vamos colocar então valores fixos aqui. Portanto, em vez de estar a enviar, portanto, neste momento ele estava a executar aqui alguns, estava a executar nesta linha. Eu vou só acabar aqui com o debugger. Acabar de explicar o debugger. Portanto, eu vou executar mais uma vez. Agora eu vou executar tudo até a este ponto de paragem. Faz aqui que eu continuar e ele executa tudo. Portanto, vai repetir o ciclo até ao ponto de paragem. Portanto, neste momento o contador já é 1. Eu vou executar tudo outra vez até este ponto de paragem. Continuar, ele executa tudo outra vez, o conta é 2. Está aqui sempre a trabalhar. Portanto, eu vou continuar a executar esta linha, esta. Desenha um quadrado. Está a trabalhar. Agora, vai incrementar o contador. E vai verificar, incrementa o contador para 3 e depois verifica a condição. 3 menor que o número de quadrados é verdade, então continua a executar e vai andar sempre aqui assim. Ok? Para o debugger. Parei o debugger. Parei o debugger e portanto, posso fechar a janela. Portanto, parei o programa, fecho a janela e vamos então ao código. Portanto, retirar o ponto de paragem, vou retirar os pontos de paragem, já não é preciso. Portanto, eu já sei que o problema é isto. Portanto, eu vou colocar então aqui valores fixos. 800 e aqui 600. Portanto, se a pessoa quisesse o tamanho certo, tinha que enviar o tamanho por parâmetro. E mais uma vez o professor está a escrever está a criar Variáveis, assim, para ser legível, assim a pessoa sabe o que é aquele 800. Senão eu colocava aqui 800, em série 800 e a pessoa não sabe o que é 800. Só que se assim fica um código mais extenso, porque é um código que vamos aos pormenores todos, não é? É assim, fica mais extenso, mas fica mais legível. E assim, eu prefiro que em programação 1 o código fique mais legível. Em programação 2 depois já podem colocar ali os 800. Em programação 2 já podem colocar ali diretamente. Quando eu para o código, eu não sei o que é que significa os 800.
Sim, senão a pessoa tem ali 800 e afinal foi porque é que pôs aqui os 800. Ela nunca mais sabia. Se sabe uma ou duas semanas, ela nunca mais sabia porque tem ali os 800. Nos comentários ali à frente. Ah, mas a solução era para comentários, sim. Uma solução era para comentários. Temos assim, tínhamos de estar ali a código, comentário, código, comentário, código, comentário. Ora, isto está, eu vou executar isto, só ver se isto funciona. Em princípio agora já vai funcionar. Portanto, se eu tirar o zoom... Sim, ainda há aqui alguns que saíram fora. Porquê? Porquê é que saíram fora? Sim, pode ser que devido ao limite. A janela, em princípio, deve ser mais pequena. Aumentar a janela. Aumentar a janela, então, ver essas coisas todas. Ok, portanto, esta é a resolução da primeira questão. A resolução da primeira questão era obter isto. Há dúvidas aqui? Dúvidas nessa solução? Porque é que isto estava a desenhar fora da janela? Assim, porque a janela era mais pequena do que este tamanho. O problema é esse. Já estava a desenhar, se a minha janela for mais pequenina, eu desenho fora. Ora bem, vamos à questão 3. Vamos à questão 3, que é esta. Criar, assim, a 2 é semelhante ao que já fizemos. Portanto, a 2 já fez outra coisa parecida, depois passem a 2 que a 2 tem coisa semelhante. Portanto, a 3 é que é diferente. E agora a 3 vai utilizar esta classe HSV. Ora bem, neste momento o nosso projeto tem estas duas classes. E agora temos que adicionar ao nosso projeto a nova classe. Onde é que está a nova classe? A nova classe está aqui na página da disciplina. Nova classe está aqui. Portanto, na página da disciplina tem um link para a nova classe. Ora, como é que agora eu coloco esta nova classe aqui neste projeto? Eu vou explicar. Existem duas formas. Uma forma é, eu dou aqui um clique, ele mostra-me o código todo. Ele vai-me aqui mostrar o código todo. Tem aqui o código da classe. Portanto, eu posso chegar aqui, Ctrl A, Ctrl C, copio o código todo. Venho aqui ao projeto. E agora crio uma nova classe. O nome da classe é HSV. O nome da classe tem que ter o nome certinho. Crio a nova classe. Abro o ficheiro, Ctrl A, Ctrl V, colo por cima. E tenho o código todo. Close. E tenho aqui a classe HSV. Compilar, compilou e está. Ok, eu vou repetir. Remover. Portanto, sem botão direito, remover. Portanto, é outro que assim explica aqui o remover. A pessoa pode remover daqui. Ok, yes, remover. E então, vamos repetir. Página da disciplina. Começar do ponto de partida. Este. Selecionar aqui o código. O código está aqui. Está aqui o código todo.
Agora quero copiar isto. Copiar isto posso utilizar a tecla de atalho. Ctrl A se for em inglês, Ctrl T se for em português. O meu, como está em inglês, deve ser Ctrl A. Ctrl C para copiar. Ctrl C para copiar. Portanto, estou a utilizar as teclas de atalho. Ctrl A, Ctrl C. Vamos para o bolo J. Estamos aqui. E agora aqui então vamos criar a classe. Portanto, temos que ter atenção, o nome da classe tem que ser o mesmo, que é HSV. Ok? Portanto, criar uma nova classe. Agora aqui faz HSV. Este é do tipo classe. Ok. Temos aqui a classe criada. Sim, agora apaga-se tudo e cola-se tudo. Portanto, eu vou abrir o ficheiro. Abri o ficheiro. Agora, apagar tudo. Faço Ctrl A, que seleciona tudo. Agora delete. Apaguei tudo. Agora Ctrl V e colo o código todo. Agora fiz passo a passo. E temos aqui o código todo. Compilar, close. Portanto, esta era uma solução. E agora eu vou dar outra solução. Portanto, vou apagar outra vez. Vamos aqui outra vez apagar. Remover aqui a classe. Ok, aprender a remover classes. E agora vamos aqui outra vez ao browser. Estamos aqui. E agora, aqui no link, com o botão do lado direito, vamos fazer guardar o link como. Vocês devem ter save URL as ou save qualquer coisa. Guardar o link como. E ele pergunta agora onde é que eu quero guardar o ficheiro. Eu vou guardar o ficheiro no desktop. Portanto, ele mostra aqui uma janelinha a perguntar onde é que eu quero guardar o ficheiro. Guardo no desktop. Ok, tenho o ficheiro guardado no desktop. Está feito. E agora vamos ao bolo J e vamos adicionar o ficheiro. Agora bolo J. Menu Edit. Adicionar uma classe de um ficheiro. Desktop. Está aqui a classe. Ok. E temos aqui a classe outra vez. Portanto, de uma forma ou de outra, podem adicionar a classe. Ora bem, visto isto, vamos ver então, afinal, o que é aqui a questão 3. A questão 3 é igual à questão 1. A única diferença é que as coisas aleatórias agora vão ser dadas por esta classe. Para isso, eu vou fazer uma cópia ali do método da questão 1. Eu vou duplicar o método e alterar o nome do método. Portanto, myTurtle. Portanto, o nome do método é este. E agora duplicar este método. Ctrl C, Ctrl V aqui. E agora só alterar o nome do método. Portanto, dupliquei o método e alterei o nome. Só copiou o square color. Sim. Portanto, copiam este método todo, colam outra vez e depois alteram o nome do método. E agora o que temos que alterar é isto, é esta parte aqui. A parte de obter uma cor. Esta parte que temos que apagar e agora utilizar a nova classe. Ora, como é que se utiliza a nova classe? Vamos aqui assim à documentação. E então temos aqui estas figuras. Ora bem, a classe recebe 3 valores. E isso até posso mostrar aqui na documentação. Portanto, a classe tem o quê? A classe tem um único método. Esta classe tem um único método. O método é estático. Quer dizer que eu posso chamar o método só com o nome da classe. Eu faço o nome da classe, ponto, chamo o método. E depois tenho que enviar este parâmetro. U, saturation e value.
Hue, Saturation e Value. Ali como é estático, ele não permite criar objetos. Não é? Sim, portanto aqui não se pode criar objetos. O primeiro valor é entre 0 e 360. Isto corresponde ao grau. Ao grau aqui das cores. 0 é aqui. 360 é dar a voltinha toda. Portanto, se eu escolher, por exemplo, entre 0, o número aleatório entre 0 e 45 ou 0 e 50, eu tenho aqui esta margem de cores. Por exemplo, eu posso chegar aqui, não é aqui. Portanto, eu vou necessitar de 3 variáveis. Isto. Vamos ver qual é o tipo de dados. Eu até posso copiar isto aqui. Eu posso copiar as variáveis daqui e colocá-las aqui. Portanto, eu vou necessitar destas 3 variáveis. Depois de ter estes valores, para obter a cor faz HSV, que é o nome da classe, ponto, e agora é o nome do método. Ponto RGB, nome do método. RGB e agora envio aqui os valores. Portanto, para chamar o método é simples quanto isto. O método é um método estático, chama-se o método com o nome da classe e é preciso enviar os valores. Agora falta só olharmos para o sistema e ver quais são os valores que vamos dar aqui. Ora, como queremos o vermelho, como queremos a cor vermelha, vamos aqui ver. Ora, o vermelho, eu posso dizer que o vermelho é mais ou menos isto. Portanto, posso aqui incluir o laranja. Portanto, isto seria entre 340 até 50, por exemplo. Mas para já eu vou colocar entre 0 e 50. Depois já ver como é que arranja o resto. Para já vou colocar entre 0 e 50. Portanto, eu quero um número aleatório entre 0 e 50. Portanto, aqui eu vou criar um número aleatório entre 0 e... Oh, sim, qualquer coisa está mal aqui. Entre 0 e 50. Portanto, eu vou ter um número aleatório rand.nextDouble entre 0 e 50. Eu estou a escolher ali aquela faixa vermelhas entre 0 e 50. Para a saturação é isto tem aqui assim, a saturação é um valor entre 0 e 1. Portanto, é um número real entre 0 e 1. A saturação, que é isto aqui assim, mais cor ou menos cor. Portanto, 0 fica no branco, se for 1 fica no máximo da cor. Eu vou colocar aqui, um número qualquer aqui a meio. Número a meio pode ser 0.7. Aqui não é aqui, aqui. Saturação 0.7. Assim, podia também colocar ali um valor aleatório. Também podia colocar um valor aleatório entre 0 e 1. O valor, vamos ver o que é este value. Este value é isto aqui sim, ou mais claro ou mais escuro. Entre 0 e 1 também. Portanto, o value também é intervalo 0 e 1 fechado. Enquanto que o primeiro parâmetro é entre 0 e 360, mas o 0 fechado e o 360 aberto. Portanto, nunca se pode chegar ali aos 360. Então vamos ao código. Eu vou colocar aqui também um valor 0.8, por exemplo. Aqui a pessoa podia colocar valores aleatórios, mas para já
Vou colocar valores fixos na saturação e no value e só que o primeiro valor é que vai variar. Em relação outra vez a isso do 0 até 50, como é que o professor encara o número? O 0 é aqui. O 0 é aqui. O 0 a 60 graus, 120, 180, 200 e tal, 50. O 0 é aqui. Portanto, eu estou aqui basicamente a olhar o olho. Portanto, se aqui é 60, 50 provavelmente aqui assim. Portanto, estou a apanhar as cores aqui assim. Portanto, isto que estamos a fazer é apanhar aqui um destes círculos de cores. Um bocadinho para menos, também dá melhor. Sim, estou a falar um bocadinho menos aqui. Estou a mandar aqui. Só que esta parte aqui assim é entre a 300 e não sei o quê. Portanto, aqui estamos a apanhar isto. E o método é isto. Portanto, as principais diferenças foi isto. Foi definir quais eram estes valores e depois chamar aqui o método então, para obter uma cor nisto. Ora, vamos executar isto e ver se isto funciona. Portanto, agora é necessário ir à classe Drawing e chamar este método. Chamar o método com os valores que estão no enunciado. Professor, e como já tínhamos sempre uma variável mínima e uma máxima, Sim. nós chamávamos o método, não temos que pegar nisso e subtrair como precisamos para ficar com o mínimo e o máximo para este método. É assim, mas esse cálculo é um bocado esquisito. Para quem está a ler código, esse cálculo é esquisito. Então criar novamente outro mínimo e outro Não, máximo. utiliza as variáveis. Reutiliza as variáveis. Eu vou fazer aqui. Ora bem, vamos então aqui. Eu vou primeiro copiar aqui isto. Preciso disto. E agora, das coisas abertas, vamos aqui ao Drawing. Drawing, eu vou colocar isto aqui à frente. Vou colocar assim, pode ser aqui à frente. Portanto, quero isto. Agora vou copiar as variáveis aqui para fora. As variáveis que eu necessito são estas. Assim, eu posso dar outro nome, mas eu vou manter o mesmo nome. E o método está na classe MyTurtle. Portanto, ali a referência para o objeto. Pagar isto, ponto e vírgula. Mas eu vou chamar isto assim. E agora é só dar aqui os valores. Portanto, o número de quadrados pode ser 25. Tamanho mínimo. Isto está no enunciado. Vamos aqui ao enunciado. Tamanho mínimo 1.5 e o máximo 9.5. Mínimo 1.5. Tamanho máximo 9.5. Como as variáveis já estavam definidas antes, é necessário. Já chego lá. Ora bem, compilar. Ele vai dar erro. Porquê que deu erro? Porque a variável já está definida. A variável já está definida aqui assim. Portanto, eu não posso criar duas variáveis com o mesmo nome. Então, o que eu posso fazer é reutilizar as variáveis. Apago aqui o int e assim estou a utilizar a variável anterior. Assim estou a utilizar a variável anterior. Portanto, temos aqui reutilização de variáveis. Portanto, como as variáveis já estavam definidas, agora estou a reutilizá-las. Vou executar, ver se isto faz alguma coisa. Agora, assim depois de compilarem, obtém aqui mais linhas. Mas vamos aqui a organizar isto. Eu vou colocar inicialmente a classe que é executada. E então temos aqui que a classe Drawing utiliza a classe MyTurtle e a classe MyTurtle utiliza esta classe HSV. Executar. Portanto, primeiro está a desenhar os 20 quadrados grandes, depois vai desenhar os quadrados pequenos.
Portanto, está agora a desenhar os pequeninos. E agora os pequenos têm que ser todos em tons de vermelho. Sim. Sim, confuso. Mas como também os objetos são pequenos, a pessoa consegue notar a diferença. Sim, a pessoa consegue notar a diferença que os outros são grandes e são coisas aleatórias. E este aqui os vermelhos, os laranjas e assim. Sim. Eu vou só deixar isto no código. Portanto, aqui estou a chamar aqui o método para desenhar um quadrado, envio o tamanho e a cor. Então a cor vai aqui. Portanto, só para ter aqui tudo, tem que alterar a cor e depois desenhar o quadrado. Isso também era correto. Essas variáveis pequeninas todas dentro de fora. Sim. Sempre que ele vai executar o ciclo novamente, ele está a definir-las ao redor. Temos Sim. que ir lá fora. Sim, é assim, podemos colocar isto tudo aqui fora. Se é uma questão de estado, não é? Sim, é assim. Acontece é que atualmente os compiladores otimizam o código todo e colocam isto fora. Tá? Atualmente os compiladores otimizam essas coisas todas e colocam essas coisas fora. É assim, por isso que como os compiladores otimizam isso tudo, a pessoa pode colocar aqui junto, onde não é necessário. Portanto, aparentemente parece que esta solução é má porque estamos a definir aqui as variáveis aqui dentro, mas como o computador otimiza isto, assim, a tentar definir onde está a utilizá-las. É diferente. Até aqui há dúvidas? Ora bem, neste momento
E estivemos a fazer isto. Estivemos a utilizar só aqui esta parte das cores. Mas agora eu quero também utilizar este bocadinho aqui de baixo. Agora também quero utilizar aqui as coisas aqui de baixo. Mas é isso agora que falta. Como é que eu consigo também utilizar as coisas aqui de baixo? Com vermelho, há aqui desde o 0 até o 50 e também quero aqui um bocadinho de baixo. Ora bem, a solução vai ser, a pessoa cria uma variável com um número aleatório aqui na parte de cima, cria uma variável com um número aleatório na parte de baixo. E depois escolhe aleatoriamente uma das variáveis. É isso que vamos fazer agora. Se não podemos ir de 200 até aos 50. Não podemos pedir um número aleatório a 200 ou 300 até aos 50, senão ele dá-me ali o número de 150. 150 não sei, porque aí é uma cor aqui a alguns. Não, porque o primeiro valor é 300. Ele há de dos 300 aos 50, não vai dar a volta. Dos 300 aos 50. Poxa, como vai ser possível? Fica só aqui. Não, é bom, o primeiro valor. Ele só está a ir buscar o primeiro. Ele está a ir buscar o primeiro valor como 300 e 300. Sim. Imaginemos. E o segundo e o último. Depois já ele sabe que vai disser é 307. Pois é, que ele vou dar a volta, para mim que ele dá a volta ao contrário. Sim. Pronto, já percebi, tem que se E não dá para pôr um número negativo? Não, os valores têm que ser positivos. É de 0. Onde é que isto está? HSV. Está aqui, todos os valores têm que ser nestes intervalos. Para mim, esses valores têm que ser nestes intervalos. Temos que colocar aqui um valor positivo. É assim, podíamos fazer aqui uns cálculos e chegávamos a isso. Só com uma variável, porque com os cálculos a gente conseguia chegar a alguns. Mas vamos fazer isto passo a passo. Então, vamos criar uma variável para a parte de cima, para a parte de baixo e depois vamos escolher uma das variáveis aleatórias. Ok, estamos aqui. Temos este vai ser o valor positivo. Eu vou chamar H e o P, valor positivo. E agora vou criar aqui outro número aleatório para o negativo. O outro vai ser entre 300 e 300. É assim, nunca pode chegar ao 360. 359, por exemplo. Portanto, criar um número aleatório entre 0 e 50, criar um número aleatório entre 300 e 359. Portanto, vou criar dois números aleatórios. Um na parte de cima e outro na parte de baixo. E agora eu vou escolher um destes números aleatórios. Como é que agora eu escolho um destes números aleatórios? Preciso de uma coisa aleatória e agora preciso de um verdadeiro ou falso aleatório. Vamos aqui à documentação à procura de uma coisa que devolva um verdadeiro ou falso aleatório. Util, Random Generator. E agora tem aqui Next Boolean. Devolve um valor verdadeiro ou falso aleatório. Portanto, se for verdadeiro, eu escolho um. Se for falso, escolho outro. Se for com o mesmo item aleatório, ele vai escolhendo um ou outro aleatório. Então vamos lá. Eu vou fazer isto passo a passo. Isto pode ser otimizado. Daqui a pouco pode ser otimizado uma outra coisa. Portanto, agora quero um valor aleatório. Boolean. Quero um verdadeiro ou falso. Falta aqui um O. Boolean e vou chamar flag. Flag é um nome que às vezes utiliza-se muito para quando é valores verdadeiros ou falsos. Ora bem, isto vai ter um valor aleatório. Ponto next
boolean. Esse boolean é para quê, professor? Não percebi. Esta variável flag vai ter um valor aleatório, ou verdadeiro ou falso. Vai ter um valor aleatório. Ou é verdadeiro ou é falso, não sabe. E depois eu vou dizer, se for verdadeiro, então o valor é o positivo. Se for falso, está para ser negativo. Aqui é com if que é para agora escolher um dos valores de forma Mas aleatória. como é que se pode foi inicializar? Por exemplo, o objeto era com 1, uma variável com 0 e isso. Não dá para inicializar, não é? Inicializar como? Porque eu estou a fazer Sim. fora do for. Fora do for. Inicializar Sim. Escolhe o verdadeiro ou falso, é igual. Portanto, escolhe um dos valores ou verdadeiro ou falso. Portanto, se a pessoa quiser colocar a variável isto aqui fora, se quiser declarar a variável cá fora, então para chegar aqui, fazer isto, por exemplo, igual a false. Então, escolhe um valor qualquer. E agora aqui assim, então coloca um valor aleatório. Ok, temos aqui um valor aleatório e agora coloca aqui um if. Se flag igual, é preciso dois iguais, que o igual é atribuição, dois iguais é que é igualdade. Se for igual a true, então eu vou dizer que u é igual ao positivo. Caso contrário, else. Caso contrário, Mas nós agora não temos a variável. Pois, a variável u não temos nada. sim, cria-se a seguir. Criar a seguir. Igual ao negativo. Sim, sim. Sim, eu faço isto aos bocadinhos, que é peitando o erro, para saber o que é o erro e depois resolve. Este é igual ao negativo. Ok. E agora, quando se envia aqui o valor, ou é na parte positiva ou na parte negativa. Compilar. Portanto, esta variável não existe. Eu vou colocá-la aqui. Isto vai ser um double. E tenho aqui a variável. Estão a entrar neste código? Ora bem, este if, eu posso utilizar o operador ternário para simplificar o if. Portanto, em vez de eu ter este if assim grande, aqui a ocupar estas linhas todas, eu posso chegar aqui e colocar isto tudo em comentário. Coloco isto em comentário até aqui. Portanto, isto tudo está em comentário. Eu vou colocar aqui só mais um asterisco só para ficar em azul. Portanto, eu posso colocar isto tudo em comentário e coloco isto tudo numa linha. Eu coloco o if numa linha. O que é que eu vou fazer agora? Alguém sabe como é que se coloca isto numa linha? Portanto, vamos lá. Double u toma o valor de... Agora eu vou colocar aqui a questão. A condição é verificar se isto é igual a verdade. Portanto, se isto for verdade, ponto de interrogação, então o resultado é este. Vamos atribuir a este. Caso contrário, é uma forma de pegar nisto tudo e colocar isto numa linha. Sim. Caso contrário, coloca-se só essa parte. Associação do operador ternário. Sim, é mais compacto, se calhar fica menos legível. Sim. 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 Portanto, esta é a programação 2, tem que ser assim. Exatamente. É a programação 1, colocam aqui o if direitinho. Exatamente. Uhum. Concordo. Ok, então eu vou colocar isto em comentário e retirar o comentário daqui. Ok. Executar, ver se está a funcionar.
Agora é necessário chamar este método. Eu vou chamar este método e colocar os outros em comentário. Colocar isto em comentário, colocar isto em comentário. Já está chamado aí, professor. Ah, sim, depois já estava aqui. Ah, sim. Tentávamos era só. Isso agora é um bocado caricato, mas. Certo. Olhando para a lei. Sim. Nós estamos só aqui a otimizar aqui a parte das cores. Tudo bem, já estava. Certo. Nunca vamos conseguir saber bem se está a ter ou não. Como é tudo Sim, mas a pessoa acredita que sim, mas quanto a isto. Assim, a lógica está certa. Assim, a lógica a pessoa depois nunca sabe se a cor é de cima ou se é da parte de baixo. Sim, mas assim, se a pessoa pode chegar aqui, se só para tirar essa dúvida, a pessoa pode chegar aqui, em vez de ter este intervalo, coloca, por exemplo, entre 200. Portanto, a pessoa pode aqui aumentar o intervalo para ter certeza que também apanho números aqui. Então eu vou aqui aumentar o intervalo para ter certeza que apanho aqui. Portanto, o 200 é 200, já apanha o azul. Portanto, assim vai apanhar o azul e vermelho. Agora estou a apanhar isto tudo, azul e vermelho. Portanto, aqui alterei para 200, que é para apanhar também o azul. Aqui assim vou apanhar azul e vermelho. Aqui apanho azul e vermelho, aqui só apanho vermelho. Portanto, na parte positiva só apanho vermelho, na parte negativa vou apanhar o azul e vermelho. Professor, por exemplo, 3 aleatórios. 3 valores aleatórios. É assim, depende de como é que a pessoa quer as cores. Por exemplo, eu aqui. Portanto, este sistema serve para a pessoa andar aqui a apanhar aqui cor à volta do vermelho, ou à volta do amarelo, ou à volta do verde, aqui numa dessas cores. Eu só estava a perguntar porque mais que eu polia já não consegui. Não, que consegue ter mais variáveis e que consegue conseguir controlar tudo, sim, consegue. Portanto, eu dizendo aqui à volta de várias coisas, fui ali com um simples controlar tudo. Sim. Ora bem, eu vou compilar isto, executar. Portanto, neste momento estou também a apanhar o azul e vermelho. Ok, e parou, eu tive aqui assim um conjunto de quadradinhos.